a gente começa falando de São Paulo. A diretoria está preparando uma barca de vários jogadores para sair do tricolor, mas tem gente para chegar também. Em meio a uma reforma estatutária que vem recebendo duras críticas de parte da torcida, o São Paulo tenta realizar uma reformulação no elenco que fracassou no Brasileirão. Rojas, Shailon e William já deixaram o clube. Benítez e Galeano não terão seus direitos adquiridos, pesou a questão financeira. O argentino, nesta sexta-feira, inclusive, já soltou na sua rede social a despedida do São Paulo. Éder, que tem mais um ano de contrato, vai rescindir. E Rodrigo Freitas é outro liberado pela diretoria. Existem atletas que estão em situação de espera. Têm contrato com o São Paulo, mas estão longe dos planos de Rogério Ceni. E por isso são candidatos a entrarem em futuras negociações. Casos de Vitor Bueno, Pablo, Reinaldo, Bruno Alves, Orejuela e Lucas Perry, entre outros. A dívida gigante e a consequente falta de grana para investimentos pode proporcionar que alguns desses jogadores sejam utilizados em trocas ou até negócios em definitivo. Juntando tudo, dá mais de um time completo de saída. Para a reposição, a comissão técnica trabalha com a chegada de no mínimo 6 jogadores. E nesta sexta-feira surgiu mais um nome que interessa ao tricolor. E esse jogador é o meio-campista Alisson, do Grêmio. O São Paulo até já tentou contratá-lo em 2018, quando ele estava no Cruzeiro, mas ele optou em ir para o sul do país. Alisson teve ótima performance no Grêmio nas 3 primeiras temporadas, mas este ano não jogou tão bem e foi muito criticado pela torcida. Com a queda para sair, diminuir a sua folha salarial e Alisson vai sair, mesmo com 2 anos de contrato. É aí que entra o São Paulo, por indicação de Rogério Ceni e Muricy Ramalho. No Grêmio também, Douglas Costa é visto como bom negócio, desde que venha com pouco custo, de preferência em parceria com um investidor. O atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, foi procurado e agrada bastante. Romarinho do Fortaleza é sugestão de Rogério Ceni. E há espaço ainda para um volante, um lateral direito e até mesmo um goleiro. Além de que, renovar com Arboleda seria o mesmo que garantir a chegada de um reforço. Tem torcedor que chama o zagueiro de Arbolenda. Olha aí, São Paulo pensa na reformulação do elenco para 2022. De saída, o zagueiro Rodrigo Freitas, volante William, os meias Shailon e Benítez, os atacantes Galeano, Rojas e Éder, que não foi aquele da seleção italiana em nenhum momento no São Paulo. Disponíveis para negociar, Lucas Perry, o goleiro, Orejuela, lateral direito, Vitor Bueno e o Pablo, os 2 atacantes também. Marcela? Muito bem, vamos conversar então sobre essa barca do São Paulo e sobre esses jogadores que podem chegar. Zupac, o que é mais importante para o tricolor nesse momento? É fazer com que esses jogadores saiam ou trazer reforços? Não, claro que reforçar acaba sendo sempre importante. Dos nomes que o Edu trouxe no material, me agrada o Alisson, acho o Alisson um jogador bem útil. É verdade que o fim de temporada dele, o fim de trajetória dele no Grêmio foi ruim, perdeu até espaço, mas num outro contexto, num outro cenário, é um jogador bastante aproveitável, eu gosto. O Alisson é um cara que ele não é craque, mas ele joga muito em função do time. Eu só não compro muito essa ideia de que o problema do São Paulo é falta de jogador. Porque se não contratar, não vai ter jeito. Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. É só a gente pegar, retirar todos... E o São Paulo não contratou pouco. O São Paulo contratou bastante gente para essa temporada. Tirar todos os reforços que vieram essa temporada, coloca o Brenner de volta. Você tem o time do Diniz. E no time do Diniz, o São Paulo brigou para ser campeão, não foi. E a análise de muitas dessas pessoas que hoje acham que o São Paulo tem que contratar, fazer uma limpa e tudo mais, era que a culpa era do técnico, não era falta de jogador. Se não era falta de jogador quando não tinha os reforços, não pode ser falta de jogador quando você acrescenta jogadores. Não faz nenhum sentido. Então, São Paulo contratar bem, se reforçar bem, vai melhorar? É bem possível. É válido fazer um bom mapeamento, identificar onde que o São Paulo pode investir um pouco mais? Claro que sim. As possibilidades serão melhores? Evidente. Agora, olhar para o campeonato ridículo que o São Paulo fez e colocar na conta de falta de jogador, para mim, é uma desconexão
completa da realidade. Tem que tentar melhorar o seu elenco sempre, mas identificar qual é o verdadeiro problema do São Paulo. E não é a falta de jogador, não é por isso. É por isso que o São Paulo não brigou pelo título. Concordo. Não é por isso, em hipótese alguma, que o São Paulo fez o papel ridículo que fez no campeonato. Ô André, é impressionante. Esse argumento que o Zupac sempre traz aqui é incrível, porque é só a gente fazer a comparação. E aí a gente chega à conclusão, tem alguma coisa muito errada nesse time tricolor. O que é mais importante, fazer a faxina ou trazer reforços? O que é mais importante é entender o nível de comprometimento que os jogadores do São Paulo, do grupo atual, têm com o que devem ser os objetivos de um clube desse tamanho, com essa importância e com essa tradição. Eu concordo com o Gustavo quando ele diz colocar no colo, nas costas, perdão, dos jogadores a culpa pelos insucessos que não são desse ano apenas. A campanha nesse Campeonato Brasileiro foi muito ruim, ela é mais ou menos simbólica. Mas o São Paulo segue na fila. O torcedor de São Paulo pode não gostar, mas São Paulo está na fila. O título estadual não resolveu nada. O título estadual, inclusive, serviu para que a temporada fosse mais decepcionante, porque foi vendida a ideia de que o título estadual seria um trampolim para grandes conquistas. E foi exatamente o oposto que aconteceu. Então, em termos de títulos relevantes, o São Paulo segue na fila e o problema é antigo, o problema tem anos. E treinador atrás de treinador, grupo atrás de grupo, porque os grupos vêm sendo reformulados de um ano para o outro. Jogadores vêm sendo culpados. E com isso eu não quero dizer aqui que o grupo atual de jogadores do São Paulo é excelente, fantástico, não merece, não precisa ser reformulado em nada, não pode melhorar e tudo mais. É claro que não. Ninguém iria a este extremo. Agora, que existem problemas de comportamento, que existem problemas de conduta, que existem problemas de relacionamento, isso foi documentado e comentado amplamente durante toda essa temporada, e isso precisa ser abordado e solucionado. Agora, simplesmente dizer, esse não dá, esse não dá, esse não dá aí. A palavra barca, ela é uma maneira até ofensiva de se dirigir a jogadores profissionais de futebol, a partir do momento que se entende que eles não devem ficar num clube. Se existem problemas de relacionamento, esses problemas devem ser divulgados. E se o São Paulo precisa fazer uma limpa no elenco, os motivos têm que ser apresentados. Todos eles. Falta comprometimento a esse elenco do São Paulo, Zupac? Não sei se comprometimento. A impressão que dá é que, em alguns casos, há uma acomodação de alguns jogadores. Alguns que estão mais a longo prazo, outros que têm menos concorrência dentro do elenco, o perfil de alguns jogadores, né? Por exemplo, o Benítez. Eu não sou capaz de dizer que faltou comprometimento ao Benítez, mas em momento algum da temporada, ele não foi capaz de se mostrar fisicamente apto para competir 90 minutos. E aí o São Paulo contratou um jogador muito importante, que nos melhores momentos do São Paulo na temporada, e esses momentos eles foram elogiados com razão na época do Paulistão. O São Paulo jogou um belíssimo Campeonato Paulista. O Benítez foi fundamental nessa concepção do belíssimo que o São Paulo apresentou. Mas isso foi derretendo ao longo da temporada. Né? Então acho que são diferentes motivos, são vários motivos e diferentes motivos, inclusive os problemas estruturais que o São Paulo tem, inclusive os problemas de adaptação aos métodos de trabalho de uma comissão técnica totalmente diferente que o São Paulo também teve. Então toda essa concepção acabou resultando nessa impressão de que tem que fazer uma limpa, tem que fazer a barca de reforços e de dispensa e contratar todo mundo. Não é por aí. Eu acho que existe algo muito mais perto do razoável a se fazer do que algo mais extremista nesse sentido. Pois é, a gente segue o nosso Sport Center. Nosso próximo assunto é o Flamengo e a busca por um treinador.